Você já sentiu que está prestes a desistir? Que a batalha à sua frente é grande demais, pesada demais, impossível demais? Imagine por um momento um campo de batalha há 3.000 anos atrás, no coração do antigo Israel. O sol escaldante do Oriente Médio queima a terra ressecada, o cheiro de suor e ferro preenche o ar e um soldado olha para o horizonte. Diante dele, não 1, não 10, mas 800 inimigos armados até os dentes. Seu nome era Josebe Bassebete, e o que você vai descobrir hoje sobre esse momento vai transformar completamente a maneira como você enxerga suas próprias batalhas impossíveis. Arqueólogos e historiadores militares que estudam os conflitos do Antigo Oriente Próximo explicam que batalhas naquela época eram brutais e pessoais. Não havia rifles nem artilharia. Cada golpe era corpo a corpo, olho no olho, força contra força. Para entendermos a magnitude do que vamos explorar hoje, precisamos saber que no hebraico original do segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 8 a 10, encontramos o registro dos Giborim, palavra que vem do hebraico Gibor, que significa literalmente homem poderoso ou guerreiro valente. Mas aqui está o detalhe fascinante que especialistas em linguística hebraica revelam. Essa palavra não descreve apenas força física, mas coragem sobrenatural, uma capacidade que vai além do humano. Era usada para descrever aqueles que faziam o impossível, porque Deus estava com eles. Agora, antes de mergulharmos nessa narrativa épica que combina verdade espiritual com descobertas históricas impressionantes, preciso que você entenda algo crucial sobre a dúvida. A dúvida não é apenas um sentimento, ela é uma arma. E o inimigo de nossas almas conhece muito bem como usá-la. Quando Josebe Bassebete olhou para aquele exército de 800 homens, você acha que ele não sentiu medo? Você acha que a dúvida não sussurrou em seus ouvidos? Você é apenas um. Eles são muitos. Isso é loucura. Você vai morrer aqui? Para compreendermos o contexto completo dessa batalha, historiadores explicam que estamos falando de um período em torno do ano 1000 a.C., quando Israel estava consolidando seu reino sob o reinado de Davi. A região onde essas batalhas ocorreram corresponde hoje ao território entre Jerusalém e o Vale de Jezreel, uma área estratégica que conectava rotas comerciais vitais. Antropólogos culturais revelam que naquela sociedade a honra militar não era apenas questão de orgulho, mas de sobrevivência nacional. Perder uma batalha significava escravidão, destruição de famílias, aniquilação de gerações inteiras. E aqui está algo que muda tudo. Documentos históricos da época, incluindo registros assírios e egípcios contemporâneos, confirmam que os exércitos filisteus eram extremamente bem treinados e equipados. Eles dominavam a tecnologia do ferro, enquanto Israel ainda estava em transição da Era do Bronze. Arqueólogos descobriram em escavações nas antigas cidades filisteias fornalhas sofisticadas para a fundição de ferro e arsenais impressionantes. Quando o texto bíblico menciona 800 homens, não está falando de 800 agricultores com facas. Estamos falando de guerreiros profissionais, armados com o que havia de mais avançado tecnologicamente naquele período. Mas voltemos à dúvida. E batalha externa sempre reflete a batalha interna. Antes que a lança de Josebe Bassebete perfurasse o primeiro inimigo, ela teve que perfurar algo muito mais resistente, sua própria incredulidade. E essa é a primeira verdade poderosa que Deus quer revelar ao seu coração hoje. A dúvida paralisa mais que qualquer exército. Ela congela seus músculos, rouba sua coragem, sussurra mentiras sobre quem você é e sobre quem Deus é. Para aquela época, a estratégia militar convencional era clara. Especialistas em táticas de guerra antigas explicam que nenhum comandante sensato permitiria que um único soldado enfrentasse centenas.
As formações militares da época dependiam de linhas organizadas, escudos unidos, movimentos coordenados. O que Josebe Bassebete estava prestes a fazer era não apenas corajoso, era aparentemente suicida. Era contra toda a lógica militar conhecida, era impossível. E talvez seja exatamente aí que Deus opera melhor, no impossível, no ilógico, no que nenhuma estratégia humana conseguiria alcançar. Porque quando o impossível acontece, ninguém pode roubar a glória de Deus. A palavra hebraica usada para descrever o feito desses guerreiros é mofet, que significa sinal ou maravilha. Não era apenas uma vitória, era um sinal sobrenatural da presença e do poder de Deus. Agora preste atenção neste detalhe arqueológico fascinante. Recentes escavações em sítios de batalhas antigas da região revelaram que as lanças israelitas daquele período mediam aproximadamente 2,5 metros, com pontas de bronze ou ferro pesando cerca de meio quilo. Engenheiros militares que estudam armamentos antigos explicam que essas lanças eram projetadas para impacto devastador, mas exigiam força tremenda e habilidade excepcional para serem manejadas em combate prolongado. O texto bíblico nos diz que Josebe Bassebete matou 800 homens de uma só vez. Historiadores calculam que, considerando o ritmo de um combate corpo a corpo, isso significa horas de luta ininterrupta. Horas de músculos queimando, de respiração ofegante, de cada fibra do corpo gritando para parar. Mas algo aconteceu que mudou tudo. E aqui chegamos ao coração da revelação que transforma impossíveis em testemunhos de glória. O versículo 9 nos apresenta outro guerreiro, Eleazar, filho de Dodô. E o que o texto sagrado revela sobre ele é de arrepiar. Ele lutou até que sua mão grudou na espada. A palavra hebraica usada aqui é dabak, que significa colar, aderir, unir-se inseparavelmente. Médicos e fisiologistas que estudam os efeitos do esforço extremo explicam que isso descreve um fenômeno real. Quando músculos são contraídos com força máxima por tempo prolongado, podem entrar em espasmo cadavérico, uma condição onde literalmente ficam travados na posição. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas médicas confirmam que Eleazar lutou além de qualquer limite humano normal. E por quê? O que fez a diferença? O texto é cristalino. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. A palavra hebraica para livramento aqui é Teshuá, que compartilha a mesma raiz de Yeshua, o nome hebraico de Jesus. Não foi apenas uma vitória militar. Foi um livramento sobrenatural. Foi Deus rompendo o impossível. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Você está enfrentando seu exército de 800. Talvez sejam 800 dúvidas sobre seu valor. 800 acusações do inimigo sobre seu passado. 800 medos sobre seu futuro. 800 razões lógicas pelas quais você deveria desistir daquele sonho, daquele relacionamento, daquela promessa que Deus colocou em seu coração. Para entendermos completamente o poder transformador dessa narrativa, precisamos olhar para o contexto cultural mais amplo. Antropólogos que estudam sociedades do Antigo Oriente Próximo explicam que, naquela época, a identidade de um homem estava profundamente conectada às suas vitórias ou derrotas. Um guerreiro que fugia da batalha não apenas perdia a honra, ele perdia seu lugar na comunidade, sua capacidade de sustentar família, seu futuro completo. Os desafios que eles enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos, porque uma única derrota poderia significar a aniquilação total de tudo que amavam. E ainda assim, ou talvez exatamente por isso, esses homens precisavam tomar uma decisão. E aqui chegamos ao momento da virada. Existe um instante, um momento suspenso no tempo,
onde a dúvida e a fé se encontram num campo de batalha invisível dentro de você. É o instante onde você pode recuar ou avançar, onde você pode acreditar nas mentiras ou confiar na verdade, onde você escolhe ver o tamanho dos gigantes ou o tamanho do seu Deus. Geólogos e historiadores que mapearam as antigas rotas de batalha explicam que muitos desses confrontos aconteciam em vales estreitos, onde a geografia favorecia estratégias defensivas. O Vale de Elá, onde Davi enfrentou Golias, ficava a aproximadamente 25 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Uma jornada que, na época, levaria cerca de 6 a 8 horas a pé. Esses vales eram pontos estratégicos onde exércitos menores podiam, teoricamente, resistir a forças superiores. Mas mesmo com vantagem geográfica, enfrentar 800 homens sozinho desafiava toda a lógica. A lança que rompe o impossível não é feita de ferro ou bronze. É forjada na fornalha da fé. E aqui está uma verdade que especialistas em metalurgia antiga revelam e que serve como metáfora perfeita. Para forjar uma lança naquela época, o ferro precisava ser aquecido a mais de 1.200 graus Celsius, martelado repetidamente, resfriado e reaquecido múltiplas vezes. Cada ciclo removia impurezas e fortalecia o metal. Da mesma forma, Deus permite que nossa fé passe pelo fogo não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Cada batalha, cada provação, cada momento onde você teve que escolher confiar, quando tudo gritava para desistir, estava forjando em você uma fé inquebrantável. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Esses guerreiros não venceram pela própria força. O texto é enfático em creditar a vitória ao Senhor. E isso não é apenas teologia bonita, é realidade estratégica. Comandantes militares modernos que estudam essas batalhas antigas ficam perplexos. Matematicamente, fisicamente, logisticamente, essas vitórias não deveriam ser possíveis. A menos que houvesse um fator que as planilhas não podem calcular, a intervenção sobrenatural de Deus. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que em muitos campos de batalha antigos da região existem evidências de exércitos inteiros que fugiram sem explicação aparente. Armas abandonadas, acampamentos deixados às pressas, sinais de pânico inexplicável. O campo estremecendo não é apenas poesia bíblica, é descrição literal do que acontece quando o poder de Deus se manifesta no campo de batalha. A palavra original para estremecer, usada em contextos semelhantes, é rash, que descreve um tremor, um terremoto, uma agitação violenta. Geólogos confirmam que a região do antigo Israel está numa zona sismicamente ativa. Mas os textos bíblicos deixam claro que muitos desses tremores eram intervenções divinas estrategicamente cronometradas. Quando Deus entra na batalha, até a terra reconhece e responde. Para aquela época, isso era revolucionário, porque todas as nações ao redor acreditavam que vitórias militares dependiam do tamanho do exército, da superioridade tecnológica, da estratégia humana. Israel estava provando algo completamente diferente, que um homem com Deus é maioria absoluta, que impossíveis são apenas convites para Deus demonstrar seu poder, que o tamanho do desafio é irrelevante quando você tem o Criador do universo lutando ao seu lado. E aqui está onde essa verdade antiga encontra sua vida hoje. Você é o soldado. Sua lança pode ser sua fé, sua oração, sua obediência, sua coragem de dar mais um passo quando tudo diz para parar. O campo de batalha pode ser seu casamento, seu emprego, sua saúde, seus sonhos, sua paz interior. E os 800 inimigos têm nomes modernos: ansiedade, depressão, vício, medo, vergonha, rejeição, dúvida, desespero. Mas o que você vai ouvir agora
combina verdade espiritual com descobertas fascinantes sobre como Deus opera. Estudos em neurociência moderna revelam algo extraordinário. Quando agimos apesar do medo, quando damos o passo de fé, mesmo com as mãos tremendo, nosso cérebro literalmente se reconecta. Novas vias neurais são formadas, padrões antigos de pensamento são quebrados. E embora a ciência esteja apenas começando a entender isso, a Bíblia já declarava há 3.000 anos: seja transformado pela renovação da sua mente. A palavra grega para renovação é anakainosis, que significa literalmente fazer novo novamente, uma reconstrução completa. Quando Josebe-Basebete levantou sua lança, quando Eleazar apertou o punho em sua espada até não poder mais soltar, eles não estavam apenas lutando uma batalha física, estavam demolindo fortalezas de incredulidade. Estavam provando a si mesmos, aos seus companheiros, aos seus inimigos e a todas as gerações futuras que leriam suas histórias. Deus é fiel. Impossíveis são sua especialidade. Especialistas em psicologia do trauma e superação explicam que existe um fenômeno chamado crescimento pós-traumático, onde pessoas que passam por desafios extremos e os vencem com apoio adequado, não apenas retornam ao estado anterior, mas se tornam mais fortes, mais resilientes, mais capazes. Isso não contradiz a verdade bíblica, confirma. Deus não apenas nos livra das batalhas, Ele nos transforma através delas. Hoje sabemos que essa região onde essas batalhas aconteceram, entre as colinas de Judá e as planícies costeiras, é caracterizada por solo calcário e vales profundos. Geógrafos explicam que em dias de vento forte, o som ecoa amplificado entre os montes. Imagine o som de 800 homens gritando, de metal contra metal, de pés batendo na terra. Então, gradualmente, o silêncio, porque eles fugiram, porque o impossível aconteceu. Porque quando Deus está no comando, até inimigos numerosos se tornam testemunhas aterrorizadas de seu poder. Mas quero compartilhar com você algo que descobri estudando esses textos com profundidade, algo que me levou às lágrimas e que pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. O versículo 10 diz que naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou atrás de Eleazar apenas para saquear. Aqui está a verdade comovente. Eleazar lutou sozinho, mas sua vitória beneficiou a todos. Quando você vence sua batalha impossível com fé, você não está apenas conquistando território para você, está abrindo caminho para outros, está provando que é possível, está deixando um testemunho que fortalecerá gerações. Antropólogos culturais revelam que naquela sociedade, histórias de guerreiros valentes eram contadas e recontadas ao redor de fogueiras, transmitidas de pais para filhos, cantadas em canções, registradas cuidadosamente em pergaminhos. Por quê? Porque essas histórias não eram apenas entretenimento, eram combustível para a fé, eram lembretes tangíveis de que Deus não mudou, seu braço não se encolheu, seu poder não diminuiu. E agora, 3.000 anos depois, nós estamos aqui, você e eu, explorando essas mesmas verdades. E elas ainda têm poder, ainda transformam, ainda capacitam. Porque o Deus de Josebe-Basebete, o Deus de Eleazar, o Deus que fez mãos se colarem em espadas e campos estremecerem diante de sua glória, esse Deus não é uma figura histórica distante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos algo único em Israel. Enquanto babilônios atribuíam vitórias a Marduk, egípcios a Ra, assírios a Assur, Israel atribuía toda a glória ao Deus único e verdadeiro, Yahweh. E aqui está a diferença crucial que historiadores das religiões destacam. Enquanto outros deuses eram caprichosos, exigiam sacrifícios cruéis, favoreciam apenas os poderosos, o Deus de Israel escolhia usar os improváveis.
Um pastor para enfrentar um gigante, um exército de 300 contra milhares, um soldado contra 800. Porque a glória tinha que ser indubitavelmente dele. Quando você vence, apesar de todas as probabilidades contrárias, quando você conquista o que era matematicamente impossível, quando você rompe o que todos diziam ser inquebrantável, só existe uma explicação possível: Deus. E aqui chegamos à aplicação final, ao chamado que ressoa através dos milênios e pousa diretamente em seu coração hoje. Qual é o seu campo de batalha? Onde você precisa levantar sua lança de fé e avançar mesmo com as mãos tremendo? Onde você tem permitido que a dúvida te paralise, que o medo te congele, que o impossível te derrote antes mesmo da batalha começar? Porque eu tenho uma notícia para você, uma verdade que combina promessa bíblica com realidade histórica comprovada. Seu Deus é especialista em impossíveis. Ele não está procurando pessoas perfeitas, equipadas, confiantes. Ele está procurando pessoas disponíveis. Pessoas que dirão: eu não posso, mas tu podes. Eu sou fraco, mas tu és forte. Isto é impossível para mim, mas nada é impossível para ti. Documentos da época confirmam que notícias de vitórias impossíveis viajavam rápido. Caravanas de comerciantes, mensageiros oficiais, viajantes comuns, todos espalhavam histórias de maravilhas. E cada relato de um Deus que transforma impossíveis em testemunhos atraía corações famintos por esperança. Da mesma forma, quando você permite que Deus escreva uma história de superação em sua vida, quando você se torna testemunha viva de seu poder transformador, você não está apenas mudando sua própria narrativa. Você está acendendo esperança em outros corações que estão lutando suas próprias batalhas de 800 contra 1. A verdade é que impossíveis não existem no vocabulário de Deus. Existem apenas oportunidades para ele demonstrar que sua graça é suficiente, sua força se aperfeiçoa na fraqueza, seu poder não tem limites. Quando você está no fim de si mesmo, está exatamente onde Deus pode começar sua obra mais espetacular. Então hoje, enquanto você ouve estas palavras, enquanto o Espírito Santo já está trabalhando em seu coração, eu te convido a fazer uma escolha, a escolha que Josebe-Bassebete fez, a escolha que Eleazar fez, a escolha de levantar sua lança, de apertar seu punho, de dar o passo de fé mesmo quando tudo em você grita para recuar. Porque aqui está o segredo final que Deus preservou através dos séculos, confirmado em texto sagrado e validado em testemunhos incontáveis. Você nunca está sozinho na batalha. Quando você avança em fé, Deus avança com você. Quando você levanta sua arma, é o braço do Todo-Poderoso que a empunha. Quando você grita seu brado de guerra, é a voz do leão de Judá que ecoa através de você. E o campo vai estremecer, impossíveis vão se romper. Inimigos vão fugir, não porque você é forte, mas porque seu Deus é invencível. Não porque você é capaz, mas porque Ele é todo-poderoso. Não porque você merece, mas porque Ele te ama com amor eterno e infinito. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que acalmou tempestades com uma palavra e ressuscitou dos mortos para garantir nossa vitória final, encha seu coração agora. Que você compreenda, no mais profundo do seu ser, que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está operando em você. Que você deixe a dúvida para trás e vista a armadura da fé. Que você entenda que sua lança já foi forjada nas fornalhas do amor divino, temperada nas águas da graça, afiada pela palavra da verdade. E quando você avançar, quando você romper o impossível, quando o campo estremecer diante da glória de Deus manifestada através de você, lembre-se, toda glória, toda honra, todo louvor pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente.
Amém e amém.